Você está feliz? Glória a Deus. Então eu pedi para você abrir sua Bíblia comigo aí, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. A gente vai ler do 1 ao 4. Você achou? Diga amém. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala assim, perdão, não é 1 Coríntios, irmãos, é 2 Coríntios. Fui pego pela minha anotação errada aqui, viu? 2 aos Coríntios. É só para ver se você está rápido de Bíblia aí. Amém? Mas achando primeiro vai ficar fácil de achar a segunda, amém? Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 4. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitem de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, Deus, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, Senhor, fale aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e ela faz aquilo que ela foi lançada para fazer, Pai. Por isso nós Te pedimos, traz revelação nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta. E aqui o apóstolo Paulo está falando o quê? Que ele prometeu à igreja de Corinto como uma noiva. Sim ou não? Quem aqui é noiva de Cristo? Nós somos nós somos a noiva de Cristo. Amém? E como noiva nós fomos prometidos. Como noiva você está prometido em o quê? Casamento. Casamento para quem? Para um único esposo. Jesus Cristo. Só que aqui o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu prometi vocês como noiva a casamento, no entanto eu tenho medo, eu tenho um temor de que vocês, da mesma forma como Eva foi enganada, vocês também sejam enganados por qualquer evento de doutrina, digamos assim. E a preocupação do apóstolo Paulo ela é extremamente válida, a gente vê que a igreja ela esfriou ao longo dos anos, sim ou não? Porque muito provavelmente em outras, se não me engano na carta mesmo aos Coríntios, que ele fala que lobos vorazes iriam invadir a igreja e tudo mais. A gente viu as pregações do pastor Lael sobre a igreja de Éfeso, né, como o amor deles se esfriou. E isso tudo são recomendações para que a gente fique esperto. Sim ou não? Nós somos prometidos a um único noivo, Jesus Cristo. E hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde as informações elas chegam muito rapidamente, sim ou não? Quem aqui tem WhatsApp? Quem aqui tem Facebook? Quem aqui tem algum tipo de rede social? Todo mundo, sim ou não? E nas redes sociais a gente é bombardeado por uma série de informações, é ou não é? Muitas delas falsas. Só que até você saber que aquilo é falso ou não, muitas vezes você já até compartilhou. É ou não é? Às vezes você pensa, eu sei que isso é falso, mas eu vou compartilhar porque eu gostei, né? Tipo, na época da política, né? Você recebia um monte de coisa errada, assim, você sabia que, poxa, isso aqui não está com cara de que é assim, verdade, mas eu vou compartilhar só porque, né, fala mal do candidato fulano lá. É ou não é? Isso tudo desperta a nossa carne, desperta nos afasta de Deus, digamos assim. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente
está no momento em que a gente está ali adorando a Deus, a gente está aleluiado, e acontece alguma coisa que em fração de segundos você sai do aleluiamento, já vai para o bife, sim ou não? Quantos já aconteceu isso com você? Isso mostra o que? A nossa humanidade caída, como a gente é falho e como a gente precisa de Deus, e como a gente é fácil de ser seduzido. Assim como a Eva foi seduzida, a gente também, da mesma forma, pode ser seduzido por qualquer vento de doutrina. Aqui ele fala, olha, se alguém chega e apresenta para vocês um Jesus diferente do que a gente apresentou, vocês aceitam de bom grado. Se alguém oferece um espírito diferente daquele que a gente apresentou para vocês, vocês aceitam de bom grado. Se alguém fala uma boa notícia, uma boa nova, um evangelho diferente daquele que a gente pregou para vocês, vocês aceitam. Que negócio é esse? Tomem cuidado. O título da mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje é: o que Deus espera de mim é fidelidade. Fala comigo isso. O que Deus espera de mim é fidelidade. Deus não espera nada de você, meu irmão. Você tem só uma coisa que Ele espera, que é fidelidade. Deus não tem expectativa a nosso respeito. Ele sabe exatamente quem a gente é. Ele sabe que a gente é falho, Ele sabe que a gente é pecador, Ele sabe que a gente é limitado, Ele sabe que a gente é cheio de erro, e mesmo assim Ele nos ama. Mas Ele espera de nós que nós sejamos fiéis. Agora, o que é fidelidade? Então eu pergunto para você agora, o que é fidelidade? Fidelidade é não trair a esposa, né? Essa é a forma mais rápida de se definir fidelidade, sim ou não? Todos aqui, homens de Deus, fiéis às esposas, amém? Amém, homens? Vamos lá, acorda aí, cutuca o irmão que está do seu lado e fala para ele, vamos lá, amém? Você é fiel à sua esposa, sim ou não? Amém, glória a Deus. Temos que ser fiéis às nossas esposas. Mas e com relação a Deus, ou melhor, com relação à sua esposa, ser fiel a ela, o que é? Toda vez que você olha essa aliança aqui, você sabe que você tem um compromisso, sim ou não? Toda vez que você olha para a sua aliança, olha para a sua aliança aí na mão. Pode olhar. Está olhando? É tão chato que quando a gente fala alguma coisa e você não corresponde. Faz aí, irmão, só para dar uma moral para o pregador, assim, tipo, eu tô com você, tá bom? Eu vou olhar aqui só para, te dar uma moralzinha. Mas quando você olha para a sua aliança, você sabe que você tem um compromisso com alguém. E por mais difícil que seja às vezes, por mais problemas que você possa passar, o casamento, ele é um só. Amém? Isso é para você ser fiel àquele casamento. Você não pode casar pensando, não, vou me separar e se não der certo a gente, eu vou casar pensando assim, não, qualquer coisa a gente separa e tudo bem. Se a gente pensa assim, a gente banaliza o casamento. Mas o casamento a gente entra pensando, não, vai ser para sempre. Infelizmente, muitas pessoas do mundo, e muitos cristãos até, não têm essa visão. Mas isso é uma coisa que Deus está restaurando. Sim ou não? Porque isso faz parte da fidelidade a Deus. Ser fiel à sua esposa faz parte da fidelidade a Deus. Só que a fidelidade a Deus, ela vai além disso. Então, pensando na sua esposa, o que você faz que você demonstra que você é fiel a ela? Eu não traio, eu não dou moral para outras mulheradas, nem que não acontece nada disso, não fico olhando, não fico dando bobeira, não fico visitando o site, porque Jesus falou o quê? Antigamente, na lei de Moisés, o adultério era quando? O ato era consumado. Mas na graça, o adultério é quando? Você olha com olhos impuros e imagina coisa, você está adulterando. Então a coisa ficou mais séria. Porque Jesus trouxe a interpretação correta da lei. Amém? Porque na verdade o pecado começa onde? Começa na mente. Se você começa a alimentar aquele pensamento, você vai e quando você vê já iu, já foi. Então, a fidelidade à sua esposa é você ser um com ela, é você querer agradar ela, é você ser
fiel é você querer estar sempre com ela, querer sempre ver ela feliz, agradar ela, querer falar a língua que ela entende, sim ou não? A maioria dos casais aqui, não adianta você inventar não, porque eu sei que é verdade. A gente fez curso de casal com um monte de gente aqui, e a gente sabe que a linguagem de amor da maioria é diferente, sim ou não? Então, se a linguagem de amor é diferente, eu falo que eu amo a Julie. Se eu não falar na linguagem dela, ela vai entender eu falando chinês. E ela nunca vai entender que eu estou dizendo que eu amo ela. Da mesma forma ela, se ela não falar que me ama na minha linguagem, eu não vou entender. E da mesma forma com Deus. Ser fiel a Deus é você querer estar com Ele, é querer agradar a Ele. E como que a gente agrada a Deus? Fazendo a vontade dEle, sim ou não? Demonstrar amor para Deus é fazer o quê? Obedecer os seus mandamentos. Então, se você quer ser fiel a Deus, você tem que procurar fazer o que Jesus falou para você fazer. Ter fidelidade, então, é você ficar cada vez mais parecido com Jesus. É você fazer o que Jesus fez cada vez mais parecido com o que Jesus fez. É estar cada vez mais parecido com Jesus. Andar em fidelidade. Deus quer de nós fidelidade. Ele não quer que você apenas venha no culto de domingo, não preste atenção em nada, você vem aqui, senta, ouve a palavra, entendeu alguma coisa, você sai daqui, a sua vida já entra numa rotina de novo, você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia. Não é isso. A fidelidade que Deus espera de nós é que a gente seja cada vez mais fiel. Ou seja, cada vez mais parecido com Jesus. Lembra aquela coisa de... acho que era do CD, né? Que o CD, a fidelidade... Lembra quando saiu o CD? CD de música? Quem tem CD de música ainda? Quem tem tocador de CD? Eu tenho CD, mas não tenho mais tocador, mas tudo bem. Mas o CD, ele tinha uma propaganda de reproduzir com maior fidelidade. Sim ou não? Isso quer dizer o quê? Que o som que foi gravado lá no ambiente, quando você reproduzia na sua casa, ele era muito fiel, ou seja, muito parecido com o som que foi gravado originalmente. O alto nível de fidelidade. A minha pergunta é para você assim: qual é o seu nível de fidelidade para com Deus? Será que você tem traído o seu noivo? Será que nós temos traído? Será que eu tenho traído meu noivo? Será que eu ando flertando com o mundo? A Bíblia fala que é amizade com o mundo e inimizade com Deus. Então, se a gente flerta muito com o mundo, a tendência de a gente criar inimizade com Jesus é grande. Quanto mais você flerta com o mundo, mais você vai se tornar inimigo de Deus. Menos fiel você vai ser a Ele. Só que para a gente, como a gente já viu aqui, estatisticamente falando, a maioria falou isso, que você está lá aleluiado, de repente, em fração de segundos, você consegue desaleluiar instantaneamente? É ou não é? A nossa limitação é muito grande e a gente precisa ficar atento com aquilo que entra na nossa vida. Em quem a gente tem se espelhado, com quem a gente tem andado, com quem a gente tem querido andar. Porque o que Jesus ensinou, vamos ver, vamos voltar lá, abre comigo agora aí em João 17. A gente lembra quem lembra da grande comissão aí? O que está escrito lá na grande comissão? Fala aí comigo. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os, e eis que estarei convosco. Então, Jesus mandou a gente ir, fazer discípulo, batizando, ensinando. E Ele estaria com a gente. Amém? Então, foi isso que Jesus fez, sim ou não? Jesus, Ele não falaria de uma coisa que Ele não fez. O ensino de Jesus, como a gente viu, né? Tome sobre mim. Quem lembra? Quem estava aqui semana passada e lembra da palavra que o pastor trouxe? Quem estava aqui? Agora quem lembra? Já diminui. Não, todo brincando, você tem que lembrar, né? Você lembra, né?
Quem lembra? Levanta a mão aí. Mateus 11:28. E falava o quê? Isso, para a gente poder encontrar descanso para a nossa alma, né? E a gente tinha que fazer o quê? Tomar sobre nós o jugo de Jesus. Isso quer dizer andar junto com Jesus, né? E Jesus, como mestre, ele ensina a gente dessa forma, andando junto, pondo jugo. O jugo é confortável? Provavelmente não. Agora, no começo, porque depois ele fica insignificante. Você pode ter certeza que o boi velho, o boi mais maduro, ele não se importa mais com o jugo. Por quê? Porque ele sabe como caminhar. Ele não vai se atrapalhar. Agora o boi novo, ele vai ficar incomodado com o jugo. Por quê? Porque ele vai tentar andar mais rápido, o jugo segura ele. Ele vai tentar ficar parado, o outro boi puxa ele. E o jugo começa a incomodar. E aquilo é meio desconfortável. Mas à medida que você vai se adaptando, você vai, puxa, não está tão difícil. Vamos lá, eu consigo. Jesus ensinou a gente assim, e ele fez isso com os discípulos. E aí em João 17, a partir do verso 4, ele fala assim: é uma prestação de contas. O pastor Jamir já pregou sobre essa passagem, e ele falou que era uma prestação de contas do Senhor Jesus para Deus, uma oração de prestação de contas. E no 4 ele fala assim: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, sim ou não? Então que obra que ele tinha completado? Vai para o 6, pula para o 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste, eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Olha quantos verbos tem aí. Eu posso ter errado, porque eu sou meio ruim de português, mas você me ajuda aí. No 6 fala assim, primeira coisa, revelei o teu nome. A obra que Jesus fez foi revelar o nome de Deus para os discípulos. Revelar o nome de Jesus para os discípulos. Obedeceram a palavra, os discípulos obedeceram, eles eram obedientes àquilo que Jesus falou. Transmitiu a mensagem do quê? Do reino, que existia um reino que estava por vir. Aceitaram essa mensagem. E eles sabem, ou seja, eles sabiam quem Jesus era, e eles criam quem Jesus era. Então, várias coisas aqui Jesus completou. Várias coisas faziam parte do discipulado de Jesus. Jesus formou discípulos como? Revelando Jesus, se revelando para eles, revelando Deus para eles, por meio de Jesus. É interessante que domingo passado eu estava aqui no momento da palavra, e eu ouvindo a palavra e tal, de repente me veio na mente assim, o povo rejeitou a Deus como rei, sim ou não? Vocês lembram lá no Antigo Testamento, quando o povo chegou para Samuel, ó Samuel, os teus filhos não andam nos teus caminhos, então o negócio é o seguinte, você arruma um rei para nós, porque a gente quer um rei. A gente quer igual as outras nações, que tem um rei que vai na frente, que sai, que entra, que batalha e tudo mais, a gente quer um rei. E aí Deus falou o que para Samuel? Samuel, fica tranquilo, faz o que eles querem, porque na verdade eles não estão rejeitando somente a você, mas estão rejeitando a mim. Eles não estão me querendo como rei. Mas Deus, ele já sabia todo o plano, sim ou não? E aí Jesus, quando está diante de Pilatos, lá em João 18, você pode depois procurar, Jesus diante de Pilatos, o que Pilatos fala para Jesus? Tu és rei? Aí Jesus fala, você diz isso de você mesmo, ou você está dizendo porque os outros estão falando? Ele fica discutindo, por acaso sou judeu e tudo mais e tal. Mas aí Jesus fala para ele assim, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos viriam e me livrariam. Aí Pilatos fala, então você é rei. Aí Jesus responde, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo.
Ou seja, o rei que o povo rejeitou lá no Antigo Testamento, hoje se revelou, é Jesus Cristo. Porque Deus sabe que a gente não suportaria, o homem, a humanidade não suportaria a presença de Deus no seu meio. Com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua santidade. Então Deus enviou Jesus para reinar sobre nós e para mostrar o caminho até esse novo reino. Então Jesus é o rei que a gente tanto espera, amém? Isso foi só um parênteses, só uma coisa que me chamou a atenção, amém? Jesus é o nosso rei. Eu sei, quando eu conto essas coisas, não tem o mesmo efeito que teve em mim, tá bom? Você pode me achar meio louco, mas para mim foi uma revelação. Não sei te explicar como, mas foi uma revelação do meu espírito. Embora, vamos continuar. No 18, pula aí para o 17 e 18, fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo para quê? Pelo menos duas coisas. A primeira delas, ele cumpriu aqui em João 17, falando: olha, eu cumpri com aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, Pai. Que era o quê? Fazer discípulos. A segunda coisa era morrer por nós na cruz. Ele fala desse cálice, que todo mundo vai ter que beber desse cálice, ele fala para os discípulos e tal, mas da forma como ele sofreu na cruz, a gente não vai passar por isso. Talvez a gente morra até martirizado, enfim, isso não importa. Mas a obra da cruz, quem fez foi Jesus. Então qual obra que resta para a gente fazer? Levar o evangelho como? Qual foi a outra obra que Jesus fez? Discípulos. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer discípulos. Ah, mas isso é óbvio, tá tão claro, né? Eu estou vendo a cara de cada um aqui, pô, mas eu sabia disso, eu fiz encontros, sabe? Eu já fiz encontro, eu ouvi isso, eu sei que eu preciso fazer discípulos. Você vai falar alguma coisa nova? Não vou falar nada novo. A gente ouviu uma frase, eu vou parafrasear a frase que a gente ouviu lá no encontro em Sorocaba, que eu achei sensacional, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Não vou achar agora aqui. Mas a frase era a seguinte: não existe nada novo que seja verdadeiro. E não existe nada verdadeiro que seja novo. Por quê? Porque tudo que a gente precisa saber já está aqui. Já foi revelado. O que você pode ter é a revelação acerca daquilo que já está escrito. Agora, você não vai chegar aqui e pregar uma coisa nova, uma novidade que nunca ninguém pregou, meu irmão. Não, esquece. Por quê? Porque não existe nada novo que seja verdadeiro. E nem nada verdadeiro que seja novo. Amém? Então Jesus, ele veio, ele já deixou tudo, ele falou: olha, eu quero que vocês façam discípulos também, porque da mesma forma que o Pai me enviou, ou seja, o Pai me enviou para revelar o nome dele, o Pai me enviou para transmitir a mensagem, o Pai me enviou para fazer vocês se tornarem discípulos. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio agora vocês. Então nós temos a incumbência de fazer discípulos, sim ou não? Agora, como que a gente faz discípulo? Abre comigo agora, ou melhor, como a gente recebeu essa incumbência? Vamos ver o que Deus espera de nós com essa incumbência. Abre aí 1 Coríntios 4, agora é 1 Coríntios. A gente vai ler só o 2. Não, vamos ler o 1 e o 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Fala assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus, encarregados de revelar os mistérios de Deus, de explicar os mistérios de Deus. Lembram que Jesus falou? Eu revelei o teu nome, eu transmiti a mensagem. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, o que se espera de nós agora? Aí ele continua: de um encarregado, espera-se que seja, como está na sua versão? Fiel. Então, nós, como encarregados de transmitir a mensagem do Evangelho, espera-se de nós que nós sejamos
fiéis. Amém? Agora abre comigo aí em 2 Timóteo. É para o último texto que você vai ter que abrir, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2. Fala assim, 1 e 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus, ou fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outros. Como está a sua versão aí? Quem tem uma outra versão aí? Homens fiéis. Ou seja, leia inteiro o versículo, Júlio. Pode ler inteiro. Isso. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, eu quero que você, primeira coisa, se fortifique na graça que é em Cristo Jesus. Você olhe para Jesus, tome sobre você o jugo dele. E segunda coisa, eu quero que você transmita o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, a minha missão e a tua missão é que a gente seja fiel e que a gente encontre homens fiéis que possam receber a mensagem, para que esses homens fiéis possam também transmitir para outros. Amém? Então, você quer ser fiel a Jesus? Vou perguntar de novo. Você quer ser fiel a Jesus? Ah, ufa. Achei que só a Lilian tinha vindo. Ser fiel a Jesus envolve o quê? Ser testemunha. O que mais? Se você não encontrar homens fiéis e transmitir isso para eles, e eles fazerem para outros, você não está sendo fiel ao que Jesus mandou você fazer. Você já parou para pensar nisso? Se eu não encontrar uma outra pessoa que seja fiel a Deus, em primeiro lugar, idôneo, eu não consigo transmitir aquilo que Deus colocou dentro de mim, e Ele também não vai conseguir transmitir para outro. Ou então, se a gente não for idôneo, o que a gente vai transmitir? Se a gente não for fiel a Jesus em primeiro lugar, se a gente não se fortificar na graça, se a gente não tiver ligado à videira, lembra dessa palavra? Conectado na videira. Se eu não tiver em primeiro lugar bebendo da fonte, eu não consigo em primeiro lugar ser fiel. E eu não consigo encontrar outras pessoas fiéis, porque eu não vou ser fiel. Agora, se eu quero ser fiel a Jesus, então eu preciso procurar outras pessoas fiéis a Jesus, que sejam fiéis a Jesus. Amém? Eu não sei você, irmão, mas eu acho que a gente precisa se arrepender. Eu acho assim que, eu não acho, eu creio, que a gente, é muito bonito a gente conhecer a palavra de Deus, é muito bonito a gente saber o que Deus pediu para a gente fazer, mas como o Mateus pregou esses dias, arruma o seu quarto, né? Filha, arruma o seu quarto. Ela vai lá e desenvolve várias músicas sobre como arrumar o quarto. Ela vai lá e faz umas teorias muito loucas de como arrumar o quarto e tal. E aí, quando chega na hora H, arrumou o quarto. Não arrumei o quarto. Mas eu sei como fazer.
que se espera de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, mas a nossa igreja é tão pequena, minha célula é tão pequena, eu só tenho uma pessoa perto de mim. Como que a gente está, irmãos? Afinal de contas, a quem a gente serve? Qual é o nosso rei? A gente está preparando o reino para Jesus. Jesus já é o nosso rei, sim ou não? Só que ele está para voltar, e como que ele vai chegar aqui e vai receber? A gente vai receber ele como? A gente vai ter fruto velho, fruto novo para entregar para ele. A gente vai ter fidelidade para devolver para Jesus. A gente vai ter paixão por ele. A gente vai ter amor pelo nosso noivo. A gente vai conhecer o nosso noivo, ou a gente vai ser enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer enganação. Hoje em dia tem muita coisa boa na internet, mas tem muito lixo também. Tem coisas às vezes veladas, que não são descaradas. Tem vários movimentos na internet, se você ficar atento, você vai sacar que tem coisa errada. Mas a gente prefere muitas vezes ouvir de lá, porque lá está longe. Lá eu não preciso prestar conta. Lá a pessoa não me conhece. Lá eu não preciso andar com ninguém. Ah não, eu sigo a igreja do Luciano Subirá. Eu assisto todos os cultos, todo domingo eu assisto o culto do Luciano Subirá. Amém, irmão, você conhece ele? Não, nunca vi. Só vi na televisão, no YouTube. Eu ouço o Luciano Subirá, irmãos. É um dos pregadores que eu recomendo. Ó, cara, que vale a pena se assistir. Mas se você não andar com a gente aqui, se você terceirizar a sua caminhada com Cristo, se você ficar achando que você está bem com Deus sozinho, o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? É a celebração do quê? Da morte de Cristo por nós. E Jesus morreu na cruz para quê? Ah, para que eu fosse bonitinho para o céu. Não, Jesus morreu na cruz para completar mais uma obra que Deus tinha dado para ele. Para quê? Para abrir um livre caminho, um livre acesso ao Pai, à presença do Pai. Agora nós podemos acessar a presença do Pai sem nenhum empecilho. Amém? Então agora eu posso me fortificar na graça que é em Cristo Jesus, ou seja, no favor imerecido, mas não só no favor imerecido, porque a graça não é só a favor que você não merece, a graça também é uma capacitação para você andar como Jesus andou. Então eu preciso me fortalecer nisso, de que eu posso andar como Jesus andou, eu posso fazer discípulos, eu posso caminhar com os meus irmãos, mesmo às vezes, eu não concordo muito com aquela pessoa. Não, a gente tem que morrer. Não é isso que a gente cantou aqui agora, a gente não cantou, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Você está se rendendo a quem? Você está se rendendo ao Deus do seu ventre, ou você está se rendendo a Cristo, o Rei dos Reis? A quem que eu estou me rendendo? A quem que a gente está se rendendo? Eu vou na igreja, mas eu não suporto fulano. Meu irmão, Jesus tinha discípulos de partidos diferentes, era como se Jesus discipulasse alguém do PT, o próprio Lula e o Bolsonaro. Jesus tinha os dois como discípulos, os dois como discípulos, os dois de linhas partidárias totalmente diferentes, e ele conseguia discipular os dois. Por quê? Porque o reino de Deus vai além de qualquer doutrina, de qualquer ideia política, de qualquer visão, de qualquer coisa que possa nos dividir. Aquilo que Jesus fez na cruz foi muito maior para nos unir. Por isso que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente comemora o quê? Não o fato de Jesus ter morrido, parece estranho, né? Puxa, Jesus morreu, então eu estou comemorando a morte de Jesus. Não é isso, eu estou comemorando que a morte de Jesus me uniu como um corpo, e agora eu faço parte dele. Eu fui unido com Cristo, ele é o cabeça e eu sou o corpo, só que eu não sou corpo sozinho. E muitas pessoas, na internet mesmo, se ouve várias pessoas falando, você é a igreja. Eu tenho uma novidade para você. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Se você não entende isso e não consegue andar com alguém junto, você nunca vai ser igreja.
Porque a beleza da igreja está nisso. Em você parar de fazer a sua própria vontade, você aceitar o outro, mesmo com os defeitos que ele tem. Mas os dois olham um para o outro. Cara, você está cheio de defeito, eu também. Mas vamos nessa, velho. Eu quero estar com você. Porque Jesus falou para a gente fazer isso. E a gente tem a responsabilidade de fazer isso dar certo. Num casamento. Casamento, a gente tem a responsabilidade de fazer dar certo. Porque o casamento é uma vez só, meu irmão. Então você chega no casamento. Puxa, quando a gente começou o nosso casamento, né, Júlio? Cara, eu era uma desgraça, velho. Quando a gente começou a namorar, eu era ruim demais, velho. Eu tinha ciúme, eu era chato. Várias coisas, sabe? Eu fazia errado. Várias brigas. Falta de comunicação. Só eu, né? Os outros homens são tagarelas, eu sei. Tirando o Mateus, que eu sei que é. Né? Os outros homens eu sei que tem dificuldade nessa área. Talvez tenha algum outro que seja mais falante também. Mas a maioria dos homens, sim ou não? Tem dificuldade de falar de si mesmo. E eu, né, também tinha essa dificuldade. E aí um dia a Júlia sentava do meu lado e começava a escovar o dente. E ela naquela época escovava entre 35 e 40 minutos. Ela demorava para escovar o dente. E aí ela falava: Mário, agora eu vou escovar o dente, você vai falar. E aí eu comecei a falar. Por quê? Porque eu queria ser fiel a ela. Eu queria agradar a ela. Jesus está pedindo para você andar com alguém. Jesus está pedindo para você fazer discípulo. Mas ninguém faz discípulo se não é discípulo. Ninguém aprende a ser discípulo do nada. A gente aprende a ser discípulo com Jesus. Por isso que Paulo escreve para Timóteo e fala: Timóteo, eu quero que você se fortifique na graça de Jesus. Aprenda com o mestre. Para que você possa encontrar homens fiéis e idôneos e transmitir a mensagem para eles. E você mesmo seja encontrado fiel. Se a gente não criar uma cultura de se, que nem o pastor cheio de graça lá, Cláudio Duarte fala, né? A gente tem que criar a cultura de ficar nu. Ah, não, mas credo, o que você está falando? Não estou falando que a gente vai virar uma igreja de nudista, né? Todo mundo pelado. Não, não é isso. Mas é espiritualmente falando. É a alma. Sabe? É falar aquilo que não gostou. É falar aquilo que gostou. É cobrar quando você... Se você espera de mim alguma coisa, eu vou te cobrar, meu irmão. Isso estou falando para os meus discípulos agora. Para as pessoas que estão na minha célula, que andam comigo. Se você espera algo de mim, eu vou te cobrar. Assim como eu espero ser cobrado. Só que se você me cobra, eu vou te cobrar. E a gente vai se cobrar junto. Por quê? Não existe amor sem compromisso. Não existe compromisso sem cobrança. Se a Júlia fala que quer casar comigo, beleza, mas ela nunca mais olha na minha cara. Você acha que ia dar certo? Ou então a gente está casado, aí ela fala: não, a gente vai mudar, mas eu nunca mudo, nunca faço nada que mostre que eu quero andar com ela, que eu quero realmente mudar. Você acha que ia dar certo? A quem que você quer ser fiel? Você quer ser fiel a você mesmo? Fiel à sua família? Ah, não, porque eu aprendi assim, eu vou morrer sempre assim, porque eu sei que isso dá certo, isso deu certo com fulano, deu certo com ciclano. Jesus pede para a gente abrir mão da gente mesmo. Você está disposto? Você quer ser encontrado fiel? Amém? Tem gente que não quer. Meu irmão, eu não estou falando, o que eu falei está na palavra de Deus. Se você não concorda comigo, amém. Vai orar. Amém? Mas eu clamo a Deus que a gente possa caminhar junto. Que a gente possa fazer a diferença nessa terra. Mas para isso a gente precisa querer ser fiel. E não só querer ser fiel, ser fiel. Vai ser difícil, vai. Alguém perguntou para a esposa, acho que era do Billy Graham: a senhora nunca pensou em divórcio?
Em divórcio não, mas em homicídio, né? Em homicídio várias vezes. Porque às vezes é melhor você matar alguém do que você se separar. Porque a separação não existe. É uma ilusão. Vamos pensar, não, porque eu não estou satisfeito aqui, então eu vou procurar outra igreja. Meu irmão, se você não está satisfeito aqui, você não vai estar satisfeito em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque igreja é uma só. Sim ou não? Jesus morreu por um corpo, não tem vários corpos. A igrejinha ali da frente é a igreja de Cristo. A nossa igrejinha é a igreja. A outra lá é a igreja. Nós somos a igreja. Tem linguagens diferentes, às vezes, não gosto da sua linguagem, aí tudo bem. Não gosto do jeito que se exprega, eu gosto mais dos reteté. Amém, irmão? Vai procurar uma igreja do reteté. Mas que não seja por mágoa, que não seja por orgulho, que não seja por rebelião, que não seja por nenhum outro motivo que você vá sair, porque você não vai estar saindo do corpo. Quando o apóstolo Paulo escreve para Coríntios, ele fala sobre a ceia, e ele fala, por isso não há poucos que dormem, porque as pessoas que comem a ceia sem discernir o corpo, ou seja, a pessoa está magoada com 300.000 pessoas, não suporta olhar em ninguém, está falando mal de todo mundo, está não sei o que, e ela vai lá e toma a ceia. Ela discerniu o corpo de Cristo? Ela está falando mal dela mesma. Ela está ferindo ela mesma. E aí fala, não é muitos que dormem. Esse dorme pode ser tanto morrer, como pode também ser dormir espiritualmente. E às vezes a gente está lá dormindo espiritualmente, achando que está tudo legal, mas a gente está dormindo. Vamos se esforçar, gente. Vamos caminhar junto. Vamos levantar em fé. A Bíblia fala que quanto mais próximo chega o dia, a gente tem que fazer o quê? Nos estimular ao amor e às boas obras. Nossa, mas essa palavra não tem nada de amor, não. Quem ama, corrige. O pai que ama, disciplina o seu filho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Como eu falei, a gente precisa se arrepender. A Bíblia fala que é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Pela bondade de Deus, nós somos conduzidos ao arrependimento. Feche os teus olhos, começa a falar, Senhor, eu quero andar em arrependimento. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero me esforçar para andar com alguém, mesmo que eu não concorde 100% com essa pessoa. Eu quero aprender a me submeter. Eu perdi meu pai com 8 anos. E eu confesso que eu estou aprendendo a me submeter hoje. Com o pastor Lael. E eu falei, ano passado, final do ano passado, começo desse ano, eu testemunhei sobre o arrependimento que eu tive. Quando eu estava lendo Mateus capítulo 7, fala lá sobre como o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que não é prudente, ele constrói a sua casa sobre a areia. A areia são coisas passageiras, são mentiras, são máscaras. Muitas vezes eu e você podemos ficar chateados com as pessoas. Eu sei que eu estou falando aqui e eu posso estar... eu estou ferindo gente. Eu sei que eu estou ferindo. Mas Jesus, Ele também feriu. Deus faz a ferida, mas Ele também liga ela. E se você está ferido, você tem que correr para o seu pai. Você tem que aprender a depender do seu pai. Tanto o pai espiritual como o pai espiritual no sentido de Deus, como o pai espiritual, seu discipulador. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Você só é igreja junto.
E essa é a beleza do Evangelho. Jesus conquistou um corpo. Tem uma parábola que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente que caindo na terra e morrendo, ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore gigante, que até mesmo as aves do céu encontram ninho. Jesus foi a primeira semente. Jesus morreu na terra, mas Ele conquistou para si uma igreja. Milhares de pessoas conquistadas pelo sangue de Cristo. E você faz parte disso. Vale a pena. Vale a pena se render. Vale a pena se humilhar, vale a pena chorar, vale a pena reconhecer que errou. Vale a pena chorar. É hora de se quebrantar, meu irmão. É hora de se quebrantar. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai. Vem aqui neste lugar, Deus. Libera agora, Senhor Deus, a tua unção, Pai. Libera agora o teu poder sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz revelação da tua palavra, Deus, que essa palavra não fique somente na nossa mente, Deus, mas que ela possa trazer vida, apesar de mim, Deus, apesar da minha pessoa, Deus, mas que essa palavra, Deus, possa trazer vida ao coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que juntos nós possamos caminhar, que juntos nós possamos avançar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. A caminhada não é fácil, Deus, mas contigo nós podemos todas as coisas, Pai. Senhor, mostra o nosso coração, revela o nosso coração para nós mesmos, Pai. Tira o véu, Deus, tira a cortina de como está o nosso coração verdadeiramente, Deus. Mostra, Senhor, as feridas, mostra, Senhor, aquilo que precisa ser curado, Deus, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser lançado fora, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala com cada um aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, fala com cada um de nós, Pai. Oh, Espírito Santo, comece a clamar por Ele. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Sim, Xalá. Oh, Deus. Eu gosto muito de uma visão não, um desenho que representa muito bem a nossa caminhada. Imagina uma pirâmide, melhor, um triângulo. Você e o seu irmão são a base desse triângulo. Se vocês estão afastados de Deus, Deus é o vértice de cima. Se você se afasta de Deus, você se afasta do seu irmão. Não tem como você estar próximo de Deus e estar distante de um irmão que está próximo de Deus. E se nós estamos próximos de Deus, se você crê que está próximo de Deus, não tem como você estar de mal com alguém aqui. Não tem como você permitir mágoa no seu coração. Não tem como você permitir dor no seu coração. Por mais dura que tenha sido a mensagem, por mais problema que você possa estar enfrentando, meu irmão, minha irmã, você pode sim ter comunhão com aqueles que estão na luz, porque somente assim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe como você estar no corpo e estar fora dele.
Não existe como você estar no corpo e não querer congregar com os irmãos. Não existe como você estar no corpo e não querer andar junto com alguém. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade, Pai. Porque o Senhor nos deixou uma mensagem, o Senhor nos deixou o Evangelho, o Senhor nos deixou a boa notícia, Pai. Mas para que a gente possa ser fiel a essa boa notícia, nós precisamos andar com alguém, nós precisamos ser fiéis e encontrar pessoas fiéis e idôneas para transmitir a mensagem para outros, Senhor. Não permita que a gente se engane, porque nós não podemos fazer nada sozinhos. Não queremos fazer nada sozinhos, Deus. Diga isso para o Senhor: eu não quero fazer nada sozinho. Eu rejeito esse pensamento, eu rejeito essa ideia. Eu quero andar junto, custe o que custar. Eu quero caminhar junto, eu quero caminhar junto com um propósito. Eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu quero me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus e andar junto com alguém, porque foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus mandou eu fazer. Em nome de Jesus, Pai, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que em vários momentos eu pense em desistir, Deus, valeu a pena, Pai, vale a pena, Deus. Nada que eu possa enfrentar nesse mundo, Deus, é maior do que aquilo que o Senhor enfrentou por mim. Talvez você esteja pensando que o seu fardo é muito pesado, meu irmão. Talvez o seu líder de célula seja muito pesado para você carregar. Mas eu quero te dizer, sozinho você não pode. E nem que ele seja um instrumento para te forjar também, para forjar a tua paciência, para forjar a tua disciplina, para forjar teu amor. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Diga isso: eu preciso do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. O Senhor me colocou aqui nessa igreja, o Senhor me plantou aqui nessa igreja, e eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso de cada um aqui, Senhor. Coloca amor em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Amém, Senhor. Nós queremos andar juntos, Pai. Então eu quero te pedir, te convidar a você, se você tem alguém aqui que você está sentindo alguma coisa ruim, eu quero te pedir, procure essa pessoa. Procure essa pessoa e se acerte. Nós temos que aprender a andar nus diante do Senhor, sem máscara, em nome de Jesus. Que toda barreira caia por terra, toda maledicência caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de crítica caia por terra, em nome de Jesus. Levante, fique de pé no seu lugar e comece a repreender isso. Existe um espírito de crítica, fazendo você olhar para tudo e criticar. Você tem que ser a resposta para aquilo que você critica. Se você está sendo tentado a criticar alguma coisa, resista, rejeite isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de crítica, todo espírito de divisão, em nome de Jesus. Toda orfandade cai por terra em nome de Jesus. Nós queremos ser pais e filhos espirituais nesse lugar, Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor.
para gerar filhos espirituais, para ser filhos espirituais, para ser pais espirituais. Em nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo, Pai, em nossa comunidade. Um tempo onde vai acabar o mimimi, Senhor. Um tempo onde vai acabar, Senhor Deus, as ofensas por qualquer motivo, Deus. Mas um tempo onde a gente vai olhar para o irmão e não vai conhecer ele segundo a carne, mas vai conhecer ele segundo o Espírito de Deus. Porque é isso que diz em Tua palavra, Pai. Que nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nós não devemos julgar as pessoas, julgar a atitude das pessoas, julgando o coração delas. A atitude a gente julga, mas a gente nunca deve julgar o coração. E a maioria dos problemas dentro do corpo de Cristo é porque você e eu temos a mania de julgar o coração das pessoas, baseado nas atitudes. Nós rejeitamos isso também, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu rejeito, Pai, julgar os meus irmãos pelas atitudes, julgar o coração dos meus irmãos pelas atitudes deles, Pai. Eu rejeito, Senhor, entrar em qualquer tipo de pensamento contrário à Tua palavra, por causa de grupo de WhatsApp, por causa de atitudes em grupos de WhatsApp, por causa de atitudes em redes sociais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que a Tua verdade vai reinar sobre nós. A Tua verdade vai ser o nosso escudo. A Tua verdade vai ser a nossa base, Pai. Em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora todo tipo de mentira, todo tipo de fofoca, todo tipo de maledicência, em nome de Jesus. Não tem como a gente ganhar o mundo se a gente não for espelho de Jesus. E como vamos ser espelho de Jesus se nós ficamos magoados, se nós não tomamos ceia, se nós faltamos a cultos e não damos satisfação? Como, Senhor? Como que nós queremos ser espirituais, Deus? Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente possa entender a Tua palavra, entender o Teu Evangelho, Deus. Em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda o nosso coração, Deus. E que nessa noite haja cura. Haja cura. Que a Tua palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor liga. Em nome de Jesus, forja o nosso caráter aqui dentro, Pai. Ah, Deus, eu não me importo, Deus, em frequentar uma célula, onde a minha célula seja conhecida como caverna de Adulão. Eu não me importo que a minha igreja seja uma caverna de Adulão, Deus. Mas eu quero, Senhor Deus, que junto com os meus irmãos, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, nós possamos olhar todos para o mesmo lugar e caminhar juntos em unidade, se exortando, se animando, se disciplinando, Pai, em amor, Deus. Que o amor seja o vínculo da paz entre nós, Pai. Porque somente o amor pode nos unir, Pai. Somente o amor pode nos unir, somente o amor pode fazer esse casamento dar certo, Senhor. E nós queremos casar com um único noivo, um único Senhor, que vai voltar para nos buscar, uma noiva limpa, ataviada, uma noiva adornada, uma noiva sem ruga, uma noiva jovem, uma noiva alegre, uma noiva feliz, uma noiva que resplandece a glória de Deus. Oh Deus, brilha o Teu rosto sobre nós, Pai. Brilha o Teu rosto sobre nós, Pai, e nos traz esperança, independente das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.